Seja muito bem-vindo, telespectador, ao Jornal do Engenheiro na TV. Estamos no momento da entrevista. Este programa é uma realização do CESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, e tem como finalidade maior deixar o telespectador bem informado a respeito de tudo que acontece na área da engenharia, inovação, tecnologia, desenvolvimento. E hoje vamos falar sobre o novo Código de Mineração. Eu recebo o Ricardo Degutti, que é engenheiro de Minas e chefe da Divisão de Fiscalização e Aproveitamento Mineral da Superintendência aqui de São Paulo, do DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, que é ligado ao Ministério de Minas e Energia. Ricardo, é um prazer recebê-lo aqui. Igualmente, é um prazer. Estamos muito contentes de estar aqui, podendo esclarecer as dúvidas que surgirem com relação ao tema. Bom, as pessoas podem achar que já existe o novo Código da Mineração, mas não, né? Na verdade, estão em andamento na Câmara 3 medidas provisórias, que elas tratam de 3 temas ligados à reforma, né, à reformulação do marco regulatório da mineração. Uma vai tratar especificamente da CEFEM, né, que vamos dizer, um royalty, né, social, cuja maior parte reverte para as prefeituras. Uma outra medida que trata da transformação do atual DNPM em agência, uma agência nacional de mineração, uma agência reguladora, e uma terceira medida provisória que trata de reformas no arcabouço legal do Código de Mineração. Perfeito. Nós vamos entender daqui a pouco quais são essas reformas básicas, o que você fala de principal, mas antes eu quero falar da questão do imposto aí do CEFEM. Qual que é a mudança básica que vai ocorrer? A mudança principal que está sendo proposta na medida provisória, que está em discussão, né, na Câmara, é fazer a tributação em cima do faturamento bruto, né, em cima da venda do minério. O que vai gerar, então, aumento do CEFEM. Geralmente. Também há mudanças de alíquotas, né, em alguns casos, especialmente no minério de ferro, também há alíquotas escalonadas, conforme o mercado, o preço de mercado. Então, com essas mudanças, espera-se que haja um incremento na arrecadação de CEFEM. E essa arrecadação específica é destinada aos municípios onde é feita a extração, é isso? Exatamente. A CEFEM... É uma contrapartida por ter extração, porque muda toda a vida do município quando você tem uma área de extração, né? Exatamente. A CEFEM, na verdade, o que ela é? Ela reverte 65% da composição, né, do que é arrecadado com o CEFEM, ela reverte para o município. Então, é uma contrapartida que basicamente vai auxiliar as necessidades daquele município no qual está sendo efetuada a mineração. Que tem o lado positivo, por exemplo, que gera emprego, desenvolvimento e tudo mais, mas um acidente num município como esse, né, é também um risco sempre possível, e esse imposto também serve para o município já também se preparar, né? O objetivo desse município realmente fortalecer o município para que ele também tenha uma estrutura, né, tanto viária, né, que de repente a mineração ela incrementa o tráfego de caminhões. Aumenta mais gente no hospital daquele município. Mais gente, enfim, defesa civil também dos municípios. Então o objetivo é esse. Perfeito. E a mudança do departamento para a agência é alvo de uma segunda MP, é isso? Exato. Dentro desse pacote de reformas, né, da mineração brasileira, então a transformação da agência, ela vem da DNPM em agência, vem atender uma necessidade, porque o DNPM, ele realmente, na estrutura que ele tem hoje, ele está totalmente defasado. Então a ideia é ter uma agência que é um modelo regulatório mais moderno, né, como a gente já tem em outros setores, né, que são regulados, né, pela Anvisa, pela Anatel, pela ANTT, enfim, é um modelo Ancine. Mais moderno, Ancine. O objetivo é modernizar essa estrutura que no DNPM atualmente realmente já não comporta
a necessidade do país atualmente. Enquanto servidor, você e seus pares consideram isso importante e positivo? Sim, dentro desse pacote de mudanças, com certeza a criação da agência vai modernizar, e o objetivo é trazer o país para as grandes nações aí que conseguem conciliar a mineração com todos os cuidados ambientais e transformar isso numa atividade econômica, como é o Canadá, como é a Austrália, enfim, grandes países mineradores, né? Perfeito. Bom, e avançando na questão das mudanças mais assim, as mudanças maiores, que eu acho que o arcabouço maior é na terceira MP, que vai mudar traços aí do código como um todo. Antes de avançar, eu queria perguntar, existe uma perspectiva de aprovação dessas MPs ou esse rebuliço no Congresso lá travou muita coisa? Olha, apesar de estar um momento difícil, né, creio que o setor demanda, o país, a economia do país também demanda essas mudanças. Então, essas mudanças não vão acrescentar em despesas orçamentárias adicionais à União, pelo contrário, né, a expectativa é que com essas mudanças, a mineração, que responde hoje por 4% do PIB, possa contribuir com mais presença, né? Quer dizer, tornando realmente a mineração mais importante, mais significativa para a economia brasileira, né? Como é o potencial que o Brasil tem. E, enfim, apesar das turbulências políticas, a gente acredita que essas reformas devam sair. Esse marco já está em discussão desde 2008, né? Quer dizer, então já não é uma coisa meramente pontual, né? Então, a mineração, ela por se tratar de um investimento de longo prazo, demandam grandes investimentos, né? Financiamentos, enfim. A indefinição com relação ao marco regulatório é muito, muito negativa. Então, acredito que deva, sim, sair, né, essas reformas, né, e, naturalmente, vão ser aquelas que o Congresso vai entender por bem que devam ser, né? Quais são aí os pontos mais pacíficos e mais aí possíveis de serem implantados que estão nessas propostas? O que vai mudar? Ok. Basicamente, a medida provisória que trata das mudanças do código, eu creio que sejam mais fáceis, né, de serem assimiladas e que sejam aprovadas, né? Então, são mudanças específicas, né, em cima do código, que é de 67, ele já tinha muitos dispositivos que estavam obsoletos, né? Então, essa medida provisória toma esses dispositivos e os moderniza, né? Então, com relação a isso, eu creio que seja mais fácil. Poderiam haver também outras mudanças, né? Mas aí seriam mudanças que eventualmente o Congresso pode fazer, né? Desde que haja um consenso. Mas as que já foram propostas já modernizam a mineração. O intuito é simplificar, agilizar o procedimento, né, vamos dizer, a burocracia para você tentar destravar, né, a atividade de mineração. Então, eu creio que isso haja um consenso maior. Dá uns exemplos práticos dessa questão de destravar a questão da mineração aqui no Brasil. Essa medida, ela traz uma alteração que é no regime de licenciamento, que é um regime que responde por muitas minerações, principalmente de pequeno e médio porte, que são ligadas à construção civil. Então, a medida provisória traz algumas alterações no sentido de que você consegue ter um caminho melhor, que é o que a gente está sendo denominado na medida provisória de regime de licenciamento. Então, seria um regime bem mais ágil. Atualmente, esse regime ele depende de licenças específicas de prefeituras, de proprietários do solo. E isso está sendo tirado. Então, a ideia é que esse trâmite para essas substâncias seja um trâmite mais ágil. Tá. Tem mais algum que você considera importante? Tem mudanças pontuais, né? Então tem mudanças que simplificam, né, a questão da licença de instalação, né, que é um requisito, agora passa a ser um requisito para outorga de concessões de lavra, né?
São medidas que vamos dizer, são detalhes do trâmite processual que estão sendo melhorados. Tá. A questão, então, central é desburocratizar processos, é isso? Eu creio que desburocratizar no sentido de você tirar o que está sendo excessivo perante a atual situação tecnológica que nós temos hoje. Então, o código foi feito em 1967, que eram processos em papel, quer dizer, havia um trâmite que não é mais o que se espera hoje, já no século XXI. Né? Tá. Então, é uma modernização a respeito de licenças que hoje não tem tanta necessidade por conta do desenvolvimento tecnológico, é isso? Isso, tentar facilitar isso. Acho que a ideia é simplificar no código, tentar fazer com que a gente consiga ter mecanismos tecnológicos que agilizem, que sem perder a qualidade, né, mas agilizem o trâmite burocrático dos processos. Ricardo, a gente, quando vê essa questão de menos licenças, desburocratizar, tornar processos mais ágeis, por exemplo, eu que sou um dos representantes leigos, me vem à memória sempre a questão de a gente evitar irresponsabilidades, né? A gente teve um trágico acidente no Brasil que foi lá na região mineira, que foi com uma mineradora, né? Arrasou uma cidade e tal, e as consequências estão sendo sanadas na medida do possível e os responsáveis as investigações querem responsabilizar aqueles que de fato devem sê-lo. E eu quero deixar uma pergunta no ar para você responder no próximo bloco. Essas atualizações, menos burocracia, mais agilidade, não tem nada a ver com questões... Vai no próximo bloco, que a pergunta é mais complexa. Se a gente pode ficar despreocupado que as questões de segurança vão continuar sendo estabelecidas e, se possível, né, aumentar. E o segundo ponto, em relação também a esse universo aí, se esse acidente, né, essa situação, levou-se em conta na hora de mudanças serem propostas. Ou seja, se isso afetou ou se você viu que não, as MPs foram do jeito que tinha que ser e não levaram-se muito em conta, é uma realidade. Mas eu quero deixar para o próximo bloco para você responder para a gente, porque é um assunto importantíssimo e o nosso tempo do primeiro bloco já se foi. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro falando sobre o novo Código da Mineração. Não está vigente, ainda está sendo discutido no Congresso e esperamos aí que ele venha melhorar os processos já existentes. Eu converso sobre isso com o Ricardo Degutti, que é engenheiro de Minas e chefe da Divisão de Fiscalização e Aproveitamento Mineral da Superintendência aqui em São Paulo do DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral. Uma das propostas desse novo código aliás, é uma proposta à parte ao novo código, é que transforme o DNPM numa agência. É uma MP específica para que ele seja uma agência regulatória. Aí o presidente tem mandato, tem mais independência em relação ao governo, enfim, e tem mais efetividade, ele pode cobrar mais ainda a sociedade. E também outro ponto importante é aumentar-se a contrapartida para os municípios. Não só isso, aumentar o imposto e aí dar mais contrapartida aí financeira para as cidades onde se tem uma atividade extrativista de minérios. Ricardo, é isso, né?
basicamente os 2 pontos do MP. E a gente falava das mudanças mais gerais e eu apontei uma preocupação minha, que eu acho que não é só minha, e acho que é sua também, é dos profissionais da área. Essa questão de menos licença, de mais celeridade, de modernização do código, que na prática é boa, vai resultar, pode resultar em mais aí negligência em relação à segurança, ou a gente pode ficar tranquilo? Não, sem dúvida, a formatação dessa reformulação, né, do marco regulatório considerou, sem dúvida, essa tragédia, né, de Mariana, da Barra do Fundão, está explícito, né, na proposta, né, da reforma do Código que vai haver um item no qual o empreendedor, que ele tem uma barragem, ele necessariamente está escrito agora, começar a estar escrito, estará escrito no Código que ele tem que seguir toda a regulamentação da Política Nacional de Segurança de Barragens. Então está, como o Código era antigo, obviamente não tinha, agora vai estar explícito essa condição, tá? O Código também prevê multas, né, maiores, né? É óbvio que a gente não quer que aconteça para depois dar a multa, mas de uma certa maneira isso acaba inibindo, né, e levando a melhores práticas, né? O Código também prevê uma responsabilização maior dos responsáveis técnicos, né, que afinal de contas não tem como você ter um fiscal em cada empreendimento. Então, na verdade, o responsável técnico ele tem essa função, ele é realmente quem está no dia a dia e ele vai ter uma responsabilidade adequada, né, para a sua situação. Perfeito. Então, eu gostaria de deixar muito claro realmente que, em momento algum, essa modernização que está sendo proposta vai implicar em perda de requisitos ou de condicionantes que levem a você emitir licenças de uma maneira assodada ou sem a necessária análise e seriedade que merecem. Posto isso, feito esse esclarecimento, obrigado, essa questão de desburocratizar os processos, né, licenças que hoje não são tão necessárias como eram numa fase de tecnologia menos aperfeiçoada, o que isso vai gerar de positivo, de coisas boas para a sociedade, para o processo, para a mineração do país? Olha, todo esse esforço, né, de fazer a reforma vai gerar o quê? Você ter uma atividade de mineração que abasteça os mercados, né, tanto interno quanto externo. Abastecendo o mercado externo, você vai ter mais divisas, né, de exportação. Abastecendo o mercado interno, você tende também a ter custos menores, né? Então, é importante lembrar que a mineração é uma indústria de base, então o produto mineral ele vai ser utilizado para fazer o aço, para fazer o concreto, para fazer... É uma matéria-prima que vai ser usada em diversas indústrias. Então, a ideia é que a gente consiga ter realmente uma maior produção, com mais segurança e com custos menores para o mercado, para o consumidor final. Outro efeito que eu considero que eu acho que vai trazer, você vai me confirmar, é você facilitando a atividade de mineração, você também potencializa o profissional de engenharia de minas, né? Porque hoje tem muitos cursos, na sua opinião, tem cursos o suficiente? Os engenheiros hoje, os jovens estudantes, eles vislumbram ser engenheiros de minas ou a categoria ainda é mais invisível? Foi muito bom você ter falado nisso. Existe um mercado, nós temos não tantas faculdades, mas temos faculdades distribuídas no país, praticamente em todas as regiões do país temos faculdade de engenharia de minas e também de curso de geologia, que é um curso afim à área da mineração. É um mercado de trabalho muito promissor, o país tem um potencial mineral enorme, como eu tinha falado antes, a gente tem que almejar ser uma Austrália, um Canadá. Então, o que eu posso recomendar ao jovem que está estudando engenharia ou que pensa em fazer engenharia é que realmente considere a mineração como um mercado. E o Brasil tem uma vocação mineral, né?
com responsabilidade, com preservação ambiental, mas existe um potencial enorme para mineração. E mais servidores são bem-vindos lá no departamento? Uma das mudanças que a gente espera com a transformação em agência, a agência também teria uma independência financeira, vamos dizer, uma parte também dessas mudanças implica também você ter mais recursos para a futura agência, realmente reforçar o quadro, né, que é uma situação que ao longo do tempo tende a se agravar, né, com a aposentadoria e, enfim, a necessidade de novos concursos continuamente, né. Em relação ao resto do mundo ou alguma referência internacional, a nossa mineração aqui tem muito espaço para crescer, para se desenvolver em relação a outros lugares? Eu sou muito otimista com relação a isso. Eu acho que até então, mesmo com essa defasagem do código, já né, desde 67, mesmo assim nós conseguimos fazer o Brasil ter uma presença, né, na mineração. Não acho difícil que o Brasil vá realmente, né, ter um espaço para crescer, né, e se transformar num país com mais essa fonte de arrecadação e de riqueza, né, para nós, para a sociedade, né, para o Brasil como um todo. Perfeito. Bom, na entrevista de hoje a gente quis falar um pouquinho sobre o novo Código da Mineração, que embora não esteja aprovado, está aí às portas de selo, né? E a gente espera que ele possa, mais moderno, seja mais efetivo e, como nos garantiu aqui o engenheiro Ricardo Degutti, a questão de segurança está aí personificada nesse código e está aí segurada, né? E cabe aí ao profissional da categoria, às empresas e aos governos aí também terem a sua responsabilidade. Diante disso, engenheiro, eu queria que você também aproveitasse que se alguma informação importante sobre esse assunto não foi contemplada, você possa usar das nossas câmeras para poder distribuir essa informação com o nosso público. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Então, foi um grande prazer estar aqui e, enfim, as medidas provisórias estão em discussão no Congresso, quem tem interesse pode ir acompanhando, né? Então, estão ocorrendo reuniões lá em Brasília, né, constantemente em relação a esse tema, né? E a gente espera que realmente o Brasil se torne mais atrativo, né, para investimentos em mineração com segurança, com preservação ambiental, quer dizer, com todos os requisitos técnicos e da boa engenharia para que realmente a gente consiga tornar um país melhor aí para frente. E, Ricardo, inclusive a não aprovação do código também você acaba adiando que as empresas de fora investam aqui, porque ela fala, eles estão mudando algo que é de 67, vamos esperar eles definirem. Acontece isso também, né? Caso não aprove ou continue do jeito que está, ruim. É ruim, porque a gente vai continuar com as mesmas deficiências atuais. Então, e não aprovando também... Quer dizer, então eu acho que tudo indica, tudo caminha, eu acho que realmente não é uma questão de momento, já está em discussão desde 2008, então é uma necessidade, eu acho que eu sou otimista que essas alterações vão vir para ficar aí. Perfeito. Eu louvo, porque o otimismo com a bagunça que está o Congresso e vota isso e vota aquilo, e reformas que a classe trabalhadora não quer, o empresariado quer. Espero que essas medidas que são para o progresso e o desenvolvimento aconteçam, né, Ricardo? Me parece que todos têm a ganhar. Então, mais investimentos, são mais empregos, um código mais moderno, mais garantias, né, mais segurança. Eu creio que isso vai melhorar, sim. Perfeito. Bom, esta edição do Jornal do Engenheiro quis aí falar um pouco mais sobre o novo Código da Mineração. Este é mais um tema que a gente tenta aqui abordar com a maior profundidade possível, porque nós vemos que o noticiário tradicional não o faz, né? Muitas vezes assistindo às televisões, os telejornais tradicionais, a gente acha que lá no Congresso eles não têm mais nada para resolver, só a reforma da Previdência,
é só a reforma trabalhista, é só as questões aí do impeachment presidencial, se vai ter, se não vai ter, se tira, se não tira, mas existem vários assuntos importantes lá que estão muitas vezes aí necessitando da atenção, da reflexão e da pressão social, e que nós possamos aqui abrir este espaço para essas temáticas, que seja mais debatida, mais conhecida e que possa ser pautada na nossa sociedade. Esta edição do JT na TV não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos interessantíssimos a respeito da engenharia, inovação, desenvolvimento. Um forte abraço e até breve!